Contabiliza aí. Hoje nós vamos falar tudo sobre lucro presumido. A minha sugestão é que quando você for assistir esse vídeo, você vá acompanhando aí com a calculadora na mão, papel e caneta, para você fazer as contas junto com a gente. Porque é um assunto um pouquinho mais complexo, então ele exige que você faça esse acompanhamento junto, tá certo? Vamos lá então. Primeiro, a gente já sabe que o lucro presumido ele é um regime de tributação e todo regime de tributação será um conjunto de regras que a empresa tem que seguir para calcular os seus impostos. O lucro presumido ele será focado numa estimativa. Então, em algum momento, aí o fisco, o governo, fez um estudo e determinou determinadas alíquotas para as empresas pagarem impostos. Então, por exemplo, quando a gente for falar aqui do imposto de renda, vocês vão ver que dependendo da atividade que a empresa exerce, dependendo do ramo que ela está, ela irá pagar um determinado valor de imposto de renda. Ela vai fazer uma base de cálculo para o imposto de renda. Então, o lucro presumido trabalha com estimativa. Ele não vai fazer receita menos despesa para saber o lucro. Ele vai pegar o total de receitas e, em cima desse total, ele vai estimar o lucro que a empresa vai ter. Ele vai presumir esse lucro da empresa, tá certo? E a gente já sabe também que todo imposto terá uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Qual é a obrigação principal da grande maioria dos impostos? É o pagamento do próprio imposto, é o pagamento do tributo. E qual é a obrigação acessória? Quais são as obrigações acessórias do lucro presumido? É isso que a gente vai ver aqui. A primeira obrigação acessória que nós vamos ter, lembrando que a obrigação acessória para os impostos normalmente são prestação de informações, são declarações que a gente tem que fazer todo mês ou todo ano. Então a gente vai focar primeiro aqui nessas obrigações acessórias. A primeira delas será uma obrigação estadual. Então, se é estadual, estará ligado a Cefa. E quem é que tem obrigação estadual? Quem vende mercadoria, tá? Ou quem faz transporte intermunicipal e interestadual. Então, se eu vendo mercadoria ou se eu faço transporte intermunicipal e interestadual, eu fico obrigado a fazer uma declaração chamada de DIEF, Declaração de Informações Econômico-Fiscais. Aqui eu vou prestar uma série de informações para a Cefa e eu tenho que transmitir todo mês. Então ela é uma obrigação mensal. Caso eu esqueça de fazer isso aqui no prazo correto, aí sim eu vou pagar uma multa. Se eu fizer no prazo certinho, não tem custo algum. Nós temos ainda outras obrigações mensais, só que essas são obrigações federais. Então, todas as empresas, independente de se ela for comércio ou serviço, nesse caso serão todas as empresas precisam fazer essas declarações mensais. Quais são elas? Primeiro, eu vou ter a escrituração fiscal digital do ICMS. Né? ICMS e IPI. Se eu for indústria, eu vou fazer do Imposto sobre Produto Industrializado. Se eu for indústria, eu vou ter que fazer também. Então, essa declaração, eu vou informar uma série de... Vou digitar lá, vou fazer uma série de prestação de informações que irão tanto para a Cefa quanto para a Receita Federal, porque tudo que é federal aqui está ligado à nossa Receita Federal do Brasil. Tá? Então, todas essas informações aqui da FD e ICMS, eu estou prestando a informação para a Receita Federal, mas ela está diretamente ligada aqui também à Cefa. Tá? Lembrando que, a partir do momento que a gente aprimorou esses sistemas aí, todos eles fazem parte do SPED fiscal. O que é o SPED fiscal? É esse sistema aprimorado que a Receita Federal desenvolveu, que vai agilizar e aumentar o grau de segurança dessa troca de informações da esfera estadual com a federal, da esfera municipal com a federal e assim por diante. Nós também temos a escrituração fiscal digital, contribuições. Aqui, todo mundo vai fazer, seja você comércio ou serviço, prestador de serviço, você tem que fazer. Aqui nessa declaração eu vou informar tudo sobre PIS e COFINS. Então eu vou prestar uma série de informações relacionadas a PIS e COFINS. Nós temos a DCTF. A DCTF aqui, ela não está no nosso rol aqui do SPED fiscal. Por quê?
A DCTF, abre aspas aí, é uma declaração antiga. A tendência é que em breve ela seja excluída e ela seja substituída por outras declarações de informações. Como a gente está no momento transitório, no momento a gente ainda está fazendo. DCTF quer dizer Declaração de Créditos e Tributos Federais. Aqui eu vou informar todos os impostos que a empresa gerou a pagar e vou informar também o pagamento desses impostos. Então essa prestação de informações é mensal também. Aqui eu vou corrigir aqui, ó. Essas duas aqui não são mensais, tá? Essas duas aqui serão declarações anuais, tá? Quem é que está obrigado a fazer essas declarações anuais aqui? Vamos por partes. A escrituração contábil fiscal, todo mundo está obrigado. O que eu vou explicar aqui? Eu vou fazer um resumão de tudo o que aconteceu na parte fiscal, tudo o que aconteceu com os impostos da minha empresa. Vou fazer um resumão e uma vez por ano eu tenho que fazer essa declaração. A escrituração contábil digital não é todo mundo que tem que fazer. Todo mundo que for lucro real precisa fazer, e algumas outras situações, mas relacionado ao lucro presumido, eu só preciso fazer se a minha empresa distribuiu lucros, se ela fez uma distribuição de lucros, acima do percentual de isenção. Nós vamos ver isso mais detalhadamente na nossa última parte do vídeo, tá? Mas eu preciso entender, então, quem é que todo mundo tem que declarar ECD se for lucro presumido? Depende. Se eu fizer a distribuição de lucros acima do que eu sou isento, aí sim eu preciso declarar, tá certo? A gente vai ver isso aqui no final do vídeo. E uma outra que não está aqui, que é uma declaração anual também, ela está em processo de implementação. Então, quem é lucro real já está fazendo, e aos poucos as outras empresas estão fazendo também, que é a chamada EFD REINF, Escrituração Fiscal Digital dos Impostos Retidos na Fonte. Então, é uma declaração que será anual também, e eu vou informar ali tudo o que teve de retenção de imposto na fonte da minha empresa. Então, essas são as principais obrigações acessórias que a minha empresa tem que fazer. Algumas são mensais, outras são anuais. Aqui nós vamos entrar agora, vou pedir muita atenção, na parte do cálculo dos impostos, tá certo? Então a gente vai pegar aqui um exemplo real de uma empresa aí, com dados reais, e a gente vai montando juntos essa continha. Sugiro que você esteja com a calculadora na mão, papel e caneta, ou que você esteja com o Excel aberto. Não deu para fazer rapidinho? Dá um pause e vai acompanhando a evolução desses cálculos. Vamos lá então. No nosso exemplo aqui, nós temos uma empresa, seria, por exemplo, uma clínica prestadora de serviços, onde no mês de janeiro ela faturou R$ 380.913,53 centavos. Ela prestou serviço para outra pessoa jurídica, então seus impostos foram retidos na fonte. Se você tem dúvida sobre retenção na fonte, tem um vídeo nosso falando só sobre isso. Você assiste esse vídeo e volta para cá. Então, essa empresa aqui em janeiro faturou R$ 380.913,53. Como foi pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, eu vou ter os impostos retidos na fonte, tá certo? Em fevereiro, ela prestou um serviço e faturou R$ 378.439,54. Pessoa jurídica teve os seus impostos retidos na fonte. E em março, ela faturou R$ 378.879,54. Foi pessoa jurídica, então ela também teve seus impostos retidos na fonte. Bom, legal. Isso quer dizer o quê? Essa empresa funcionou, prestou serviço, emitiu a nota nesses meses, e nós vamos calcular agora os impostos dela. No trimestre, se a gente somar janeiro, fevereiro e março, no trimestre ela faturou R$ 1.138.232,61. O que é esse número? É a soma do meu trimestre aqui, desses 3 meses. Agora nós vamos calcular a CSLL. O que eu quero chamar a atenção? No lucro presumido, eu vou ter impostos que têm apuração mensal e eu tenho impostos que têm apuração trimestral. Se o meu imposto tem apuração mensal, todo mês eu vou calcular ele
sempre olhando o mês anterior. Por exemplo, eu estou no mês de abril. Eu vou calcular o imposto no mês de abril com os dados que aconteceram em março. Então, se a gente estiver no mês de abril, eu vou pegar tudo que a empresa faturou aqui no mês de março para calcular o imposto. Se o meu imposto é mensal. Se o meu imposto ele é trimestral, eu calculo a cada 3 meses. Por exemplo, eu vou pegar janeiro, fevereiro e março. Quando for no mês de abril, eu pego todas essas informações e calculo o imposto aqui. Tá certo? Então, aqui no nosso exemplo, eu vou ter tanto os impostos mensais quanto trimestral. Quais são os impostos mensais? É o PIS e o COFINS. Esses dois aqui têm apuração mensal. Qual é o imposto que tem apuração trimestral? Quais são? Será a CSLL, será o imposto trimestral, e o IRPJ, que também será o imposto trimestral. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é isso. Vamos começar pelo mais fácil. Nós vamos calcular o PIS aqui. O PIS ele tem uma apuração mensal. Então, olha lá. No mês de janeiro, eu coloquei o J aqui para indicar que é janeiro. Bem aqui no mês de janeiro, a minha empresa faturou R$ 380.913,53. Tá? Todo imposto, a gente já viu um vídeo também falando sobre isso, ele será base de cálculo vezes a alíquota. Eu tenho que ter sempre isso na cabeça. Qual é a base de cálculo do PIS? Será a própria nota fiscal. Qual é a alíquota do PIS? É 0,65%, tá? Para empresas, lucro presumido que prestam serviços, sempre será a alíquota de 0,65%. Olha como é tranquilo para fazer. A minha empresa emitiu no mês de janeiro R$ 380.913,53 de nota fiscal. Então já tenho a minha base de cálculo. Vezes a minha alíquota, que é 0,65%, vai dar o total de R$ 2.475,94. Se você fizer essa continha aqui, vai dar esse valor. Só que olha só, eu comentei lá no início da nossa conversa que os impostos estão sendo retidos na fonte, não foi? O PIS, quando ele sofre retenção na fonte, ele é retido 100% dele. Então vamos pensar junto. Na hora de eu receber o dinheiro, eu não vou receber o valor cheio. Um pedacinho vai ser descontado, porque o meu PIS foi retido na fonte. Como o meu PIS foi retido 100%, eu não vou ter imposto a pagar, porque eu já paguei na retenção. Então esses 2.000 aqui já foi descontado lá na fonte, lá na minha nota fiscal de janeiro, ó, janeiro aqui. Então eu não recebi 380 mil líquido. Eu recebi 380.913,53 menos 2.465. Por quê? Porque o meu PIS foi retido na fonte. Tá certo? Vamos para o nosso segundo imposto mensal. Agora ficou fácil. É igualzinho o PIS. Só vai mudar a minha alíquota. A minha alíquota do COFINS, que eu preciso saber, ela será de 3%. Então, se eu sou uma empresa que presta serviço, lucro presumido eu vou pagar 3%. Lembrando que cada ramo de atividade tem que sempre estar revisando esses percentuais. Tá ok? Vamos lá. O COFINS aqui, para a gente não ficar tudo igual, eu peguei o mês de... Vou até trocar aqui para ficar mais fácil. Vamos pegar janeiro também, que vai ficar mais fácil da gente entender. Eu vou pegar o mês de janeiro. No mês de janeiro, eu vou pegar o mesmo valor, apesar que não vai dar certo aqui. Deixa eu pegar fevereiro, porque eu já calculei fevereiro ali. Tem que ser fevereiro mesmo. Vamos deixar fevereiro, porque eu já calculei com fevereiro. Eu vou pegar aqui fevereiro, tá? Vou pegar o meu faturamento de fevereiro, que vai ser 378.439,54. Tá? Vou pegar... Quem é a minha base de cálculo do COFINS? É a própria nota fiscal, é igualzinho o PIS. Então, eu vou pegar o faturamento do mês de fevereiro e vou multiplicar por 3%. Essa continha está bem aqui o valor. Ó. Facinho também. Eu não falei que foi retido na fonte esse valor aqui, ó. Eu não comentei que ele foi retido na fonte. Significa dizer o quê? Que na hora que eu for receber o dinheiro, eu não vou receber 378.439
líquido. Eu vou receber quanto? Esse valor menos o que foi descontado lá na fonte. E quando eu apurar o meu imposto, se eu tive todo o imposto retido, eu não vou ter nada a pagar. Por quê? Porque eu já fui descontado. Tá certo? Por último, nós temos aqui a CSLL. Como que a CSLL vai funcionar? A CSLL, como eu falei, tem que ver qual que é o percentual para eu fazer uma base de cálculo. Olha a diferença. Aqui, a minha base de cálculo é a própria nota fiscal. Eu vou pegar a minha base de cálculo, que é a própria nota fiscal, e multiplico pela alíquota, que aqui é 0,65 e aqui é 3. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu preciso encontrar a minha base de cálculo e multiplicar pela alíquota. Só que na CSLL, qual é a base de cálculo? Será a nota fiscal vezes um percentual que vai depender do meu ramo de atividade. Esse valor eu vou multiplicar pela alíquota. A alíquota da CSLL ela é fixa. A alíquota será sempre de 9%. A alíquota é sempre fixa. Então a alíquota da CSLL é 9%. Agora, qual é essa minha base de cálculo? Depende. Eu sou uma empresa de serviço, olha lá. Se eu fosse comércio ou se eu fosse uma transportadora, eu ia pegar a minha nota fiscal vezes 12%. Como eu sou uma empresa de serviço, está lá na nossa tabelinha do lucro presumido. Eu vou pegar a minha nota fiscal vezes 32%. Por que 32%? Porque eu sou serviço. Tá certo? Então eu vou pegar. Outra coisa, a apuração dele é trimestral. Então eu vou somar 380 mil, mais 378 mil e pouco, mais 370, vou somar os três meses, né? Vou somar os 3 meses e vou ter o total trimestral aqui, ó, meu total do trimestre. Desse total do trimestre, eu vou aplicar 32%. Tá dando para acompanhar? Eu vou pegar o meu total faturado no trimestre e aplico os 32. Aí sim, achei minha base de cálculo. Esse valor eu multiplico pela alíquota que é 9%. Se eu fizer essa continha, eu vou chegar nesse valor aqui. 32.781,10. Mas eu preciso descontar o que foi retido na fonte. Tá? Se eu somar tudo o que foi retido na fonte, o que eu preciso ter em mente aqui? Quando o PIS é retido na fonte, eu falei que ele é retido inteiro. Então, quando o PIS é retido, eu vou reter o percentual de 0,65. Quando o COFINS é retido, ele é retido inteiro. Eu vou reter com um percentual de 3%. Quando a CSLL é retida, ela é retida com percentual de 1%. Então, eu vou reter 1% disso aqui, tá? Que vai dar, na retenção na fonte aqui, vai dar 1,138,232. Vou mandar a casa decimal aqui. 1%, acho que vai dar aqui, né? Ele deve reter aí por volta de 11.382,32, tá? Então eu vou calcular minha CSLL menos 1% que foi retida, porque é um percentual previsto na lei. Eu vou ter finalmente o meu valor de CSLL a pagar. Lembrando que aqui eu estou calculando por mês. Aqui é por trimestre, então eu somei os 3 meses aqui para calcular a minha CSLL. Pronto, calculei a minha CSLL. Tá? Aí toda vez que eu for receber aqui, se eu for receber esse mês aqui, eu vou abater, como foi retido na fonte, eu vou receber 380 menos 1% da CSLL em cima dos 380, menos 0,65 do PIS, e menos os 3%. Fevereiro a mesma coisa, março a mesma coisa. Quando eu for calcular a CSLL trimestral do trimestre, aí sim eu vou pegar essa continha aqui, ó, vou fazer essa base de cálculo, multiplicar por 9% e vou abater 1% que foi retido em cada mês. Aí eu tenho o valor total aqui a pagar da minha CSLL. Tá certo? O que é importante de eu gravar isso aqui? Regra geral, a grande maioria das vezes, se você for procurar na legislação
o percentual de retenção da CSLL dificilmente você consegue encontrar de maneira muito clara. Por quê? Essas 3 retenções aqui, no lucro presumido, na grande maioria das vezes, elas andam de mãozinhas dadas. Então, quando você for procurar na legislação, ela vai falar numa retenção de contribuições sociais de 4,65%. Faz sentido? Faz. Por quê? Todas as 3 aqui, ó, são contribuições sociais. Tá vendo que ela tem um Szinho aqui? Todas elas são contribuições sociais. E lá na legislação fala que as contribuições sociais devem ser retidas no percentual de 4,65. Por que 4,65? 3 mais 65, 3,65, mais 1%, 4,65. Então, geralmente, quando eu fizer a retenção no lucro presumido, eu vou fazer dos 3. Há exceções, tá? Mas é muito raro isso acontecer, a gente prefere deixar para ver as exceções no outro momento. Tudo bem? Bom, continuando aqui. Agora nós vamos para o IRPJ. O cálculo do IRPJ, a gente até dividiu aqui ele em 3 partes. Tá? A gente vai ver cada uma dessas partes. Mas antes, vamos entender o seguinte. O IRPJ, assim como a CSLL, tem uma apuração trimestral. Então eu vou apurar ele a cada 3 meses. Eu preciso somar os 3 meses para fazer o cálculo. E ele também vai variar de acordo com o meu ramo de atividade. Por exemplo, se eu vendo gás natural ou combustível, a minha base de cálculo vai ser em cima de 1,6%. Se eu faço transporte de passageiros, será 16%. Se eu faço transporte de cargas ou vendo mercadorias, será de 8%. E se eu presto serviços, será de 32%. Nós vamos focar aqui porque o nosso exemplo está se tratando de uma clínica que presta serviços. Então, a gente vai tratar dos 32%. Como que a gente calcula o IRPJ? A primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a alíquota do IRPJ. A alíquota dele será de 15%. Essa é a alíquota do meu IRPJ. E a gente já sabe calcular imposto. Todo imposto será base de cálculo vezes a alíquota. Todo imposto é a mesma continha. O que eu preciso saber é qual é a base de cálculo do meu imposto. No imposto de renda, a base de cálculo será quanto eu faturei de nota fiscal vezes o percentual de acordo com a minha atividade. 32% no meu caso aqui, porque está falando de uma empresa de serviço. Essa é a minha base de cálculo. Quando eu achar esse resultado, eu multiplico pela alíquota. 15%. Ou seja, muito parecida com a CSLL. Não tem dificuldade. A gente só precisa prestar atenção e entender. Então, se você fizer aqui, ó, como eu falei que ele é trimestral, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu faturamento trimestral, que vai ser a soma desses 3, multiplico por 32%, porque eu sou uma empresa de serviço. Então, eu pego o meu faturamento trimestral, porque minha apuração é trimestral, multiplico por 32, porque eu sou uma empresa de serviço, e no resultado eu vou aplicar a alíquota. Quando eu fizer essa continha, a gente vai observar que vai dar esse valor aqui do imposto de renda. Terminei meu imposto de renda? Não. Terminei a parte 1. Vamos calcular agora a parte 2. A parte 2 também está lá na legislação, vai dizer que o imposto de renda de pessoa jurídica, no caso do lucro presumido, está sujeito ao adicional, está sujeito ao adicional de 10%. Como que eu vou calcular esse adicional de 10%? Eu vou pegar a minha base de cálculo do lucro presumido e vou multiplicar por 10%. Qual é a minha base de cálculo do lucro presumido? A nota fiscal vezes determinada alíquota. No nosso exemplo, será de 32%. Tá certo? Quando eu fizer essa continha, eu vou aplicar os 10%. Aliás, quase eu esqueço aqui, tá? Eu vou fazer essa continha, tirar 20 mil por mês. Então, se eu estou fazendo do trimestre, 3 meses vai dar 60 mil. 20, 40, 60.
Então, eu vou fazer essa continha, nota fiscal vezes 32%, menos 60 mil, que esses 60 mil está na legislação, será sempre 60 mil. O resultado, tá? Esse resultado, eu multiplico por 10%. Vamos ver mais uma vez juntos. A parte 2 fala que eu estou sujeito ao adicional de 10%. Se eu estou sujeito, eu não estou obrigado. Vamos verificar se eu preciso calcular. Para eu verificar isso, eu vou fazer essa continha. Eu vou pegar a minha base de cálculo. Ó, nota fiscal vezes 32%. Ó, base de cálculo. Nota fiscal 32%. A base de cálculo do imposto de renda. Vou subtrair 60 mil, porque é 20 por mês, 20 mil por mês. Isso aqui é a legislação. O resultado eu vou aplicar 10%. No nosso exemplo aqui daria esses 30 mil. Tá dando para entender? Detalhe. E se quando eu fizer aqui a minha base de cálculo, der, por exemplo, 30 mil reais, menos 60 mil, ficaria menos 30 mil. Eu vou aplicar os 10%, eu ganho desconto? Não. Se aqui der negativo essa minha continha, eu não aplico os 10%, eu vou ficar só com esse imposto. Se der algum valor aqui, eu vou ter que tirar os 10%. Tá certo? E finalmente nós vamos para a parte 3, que é a parte de retenção. Então, no nosso exemplo aqui, foi pessoa jurídica, por isso eu fiz a retenção dos impostos. E o imposto de renda, sempre que ele é retido, ele será retido no percentual de 1,5%. Também podem haver variações, tá? Tem algumas regras específicas, mas a grande maioria será 1,5%. Então, quando eu for receber, eu não vou receber o valor cheio, eu vou abater 1% aqui que foi retido de CSLL, vou abater 0,65% de PIS, vou abater 3% de COFINS e vou abater 1,5% de IR. Então, um pedaço do meu IR eu já paguei. Se eu fizer aqui o faturamento trimestral por 1,5%, que é o que foi retido todo mês, vai me dar esse valorzinho aqui, ó. Então, finalmente, eu vou saber o meu IRPJ a pagar. Quanto que eu tenho que pagar? A parte 1, mais a parte 2, que foi adicional, menos o que eu já paguei na retenção. Isso vai me dar o resultado. Tá certo? Na prática, eu vou estar pagando de imposto isso aqui, ó, 5,97%. O normal aqui, se eu fizer o 32 vezes 15, vai dar 4,8%. Como eu tive um adicionalzinho aqui, a gente vê que aumentou um pouquinho aqui a alíquota do IRPJ. Tá certo? Bom, e a gente vai agora para a distribuição de lucros aqui. A distribuição de lucros, a gente vai relembrar lá no início, nós vimos aqui que nem todo mundo está obrigado a fazer a escrituração contábil digital. A escrituração contábil digital é você transmitir para a Receita Federal todos os livros contábeis. Livro diário, livro razão, balanço patrimonial, DRE e assim por diante. Mas nem todo mundo está obrigado, só está obrigado quem distribui lucros acima do limite de isenção. Qual é esse limite de isenção? Vamos descobrir agora. Na hora de fazer a minha distribuição de lucros, o que é que a minha legislação vai falar? Ela vai falar o seguinte: você está isento até o limite da base de cálculo. Então, no nosso exemplo, a minha empresa faturou aqui 1 milhão. Agora, essa conta eu posso fazer por trimestre, posso fazer por ano. Normalmente é uma conta anual. Como a gente está trabalhando com trimestre, a gente vai fazer a continha por trimestre aqui, tá? Eu vou pegar o meu faturamento total, né, que no nosso exemplo vai ser do trimestre, e vou multiplicar por 32%. Por que 32%? Porque no nosso exemplo é uma empresa de serviço. Vou encontrar um determinado valor, que é a base de cálculo do IRPJ. A minha distribuição de lucros isenta vai ser a base de cálculo do IRPJ menos os impostos. Esse é o meu limite de isenção. Vamos calcular então. Eu vou pegar a base de cálculo do imposto, está aqui, menos todos os impostos. Então aqui, ó, eu peguei esses totais aqui. Tá? Lembrando que aqui o total está o que eu paguei mais o que foi retido, porque o que foi retido eu também estou pagando. Tá bom? Então eu vou pegar o total dos meus impostos e vou calcular. Então vamos lá. O meu faturamento vezes 32% deu isso aqui, a minha base de cálculo do RPJ.
menos o total que eu paguei de imposto, inclusive os que foram retidos, me deu esse total aqui, ó. 237 mil. A minha base de cálculo menos o total de imposto. Se eu distribuir para os meus sócios de lucro até esse valor, eu não preciso fazer exceder. Mas vamos supor que eu distribuí de lucro 250 mil de lucro. Lucro distribuído. Eu preciso informar exceder nesse caso? Sim, porque ela está acima do meu limite. Se for abaixo disso, eu não preciso informar exceder. Tá ok? E para a gente finalizar aqui, eu vou comentar sobre a situação do hospital, que é muito comum essa solicitação aqui para a gente. O que acontece? O hospital, se você for enquadrado como hospital, apesar de você ser um prestador de serviço, a sua base de cálculo cai para 8%. Então seria muito mais barato ter o imposto. Então é constante os médicos questionarem para a gente, poxa, eu quero ser enquadrado como hospital, eu tenho uma clínica, eu faço exame de sangue, eu faço um ecocardiograma, eu sou hospital, eu quero ser enquadrado como hospital. Não é bem assim. Para que você possa ser enquadrado como hospital, você tem que cumprir uma série de pré-requisitos. O primeiro e mais importante que nós sugerimos, busque um parecer favorável da Justiça para que lá na frente você não tenha que pagar esse retroativo com multa e juros. Então essa é a primeira coisa que a gente recomenda. E geralmente, para você ter um parecer favorável da Justiça, o que eles exigem que a empresa tenha? Geralmente é isso. Dentro da minha folha de pagamento eu tenha médicos como funcionários, ou seja, eu não tenho apenas médicos como sócios. Isso é uma das coisas que normalmente é verificado lá na hora da gente solicitar esse enquadramento. Outra coisa é que a sua clínica funcione 24 horas e que você tenha leitos para internação. Então, se na sua clínica médica aí você não tem essas características, dificilmente você irá conseguir um parecer favorável como hospital, tá certo? Então a gente sempre sugere isso daí, que você busque uma certeza, porque se você calcular errado esse imposto a menor, lá na frente numa fiscalização você pode ser considerado que você não é hospital e você vai ter que pagar multa e juros altíssimos, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui hoje e com essa aula você teve uma noção geral de lucro presumido.